Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora lá, bora chegar pra gente conversar sobre essa estreia de Memphis Depay no Corinthians e essa vitória fantástica, fenomenal, sensacional diante do Atlético Goianiense. Ah, mas era o Lanterna e tal, mas gente, vocês já imaginaram se o Corinthians não consegue esses 3 pontos hoje? Eles eram inegociáveis. Corinthians, ufa, respira. Ainda tem muito a conseguir, a alcançar, mas o primeiro passo era vencer o jogo hoje. E vencer jogando bem. O que você faz quando você pega um adversário fragilizado? Você vence, você esmaga, você empurra, você massacra, você amassa, você empurra ainda mais para a crise. É isso que você faz quando você pega um adversário que é inferior a você. É isso que você tem que fazer. O Corinthians jogou bem segundo tempo. Primeiro tempo teve algumas dificuldades, a gente vai falar sobre elas, vai falar sobre escalação, vai falar sobre visivelmente uma estratégia pensando também no jogo da Sul-Americana e também nos próximos, vem uma sequência importante daqui para frente, tem um Corinthians e Flamengo se avizinhando pela Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, então tudo isso tem que ser pensado. Tem jogadores com gestão física a ser administrada e tem a estreia do Memphis, que inclusive segundo informações da própria reportagem que estava lá no gramado, do Felipe Brizola, muito competente. Cara, a ideia nem é utilizar o Memphis aqui por 45 minutos, a ideia é utilizar ele por 15, 20 e tudo mais, e foi exatamente o que aconteceu. E dá pra ver, né? Dá pra ver como ele ainda tá um pouco travado nos seus movimentos, como ele ainda tá um pouquinho desembocado, né? A gente fala assim, né? Um pouquinho fora de ritmo, o que é normal, mas já dá pra ver, né? Nos mínimos toques na bola, né? O quanto ele é diferente, assim, né? Imagina esse cara 100% fisicamente voando ano que vem, então. Claro que a gente imagina, né, que ele possa corresponder ainda nessa temporada e vai fazer isso nos próximos jogos. Então, tem uma gestão física a ser feita aí, né? Eu entendo a ansiedade do torcedor, ela é minha também, ela é de todo mundo que acompanha um cara desses jogando aqui no futebol brasileiro, mas demanda um tempinho, né? 10 de julho, a última vez que ele entrou em campo com a seleção da Holanda, 71 dias depois, não é tranquilo, né? O Atlético Goianiense, por mais frágil que seja, são jogadores profissionais, os caras chegam junto, é um jogo competitivo, o gramado da Neoquímica Arena, ele muitas vezes propicia, para quem não está acostumado, né, o cara escorregar um pouco mais, então ele tem que se adaptar a isso também. Enfim, mas a gente vai falar bastante sobre os primeiros movimentos de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, camisa 94, ele que entrou aos 22 minutos da segunda etapa, e a gente precisa destacar alguns outros jogadores aqui, hein? Gente, vou falar um negócio, hein? Já temos 4.000 pessoas aqui. Obrigado, gente. Pode checar, inscreva-se no canal, deixa o like na live aqui que me ajuda bastante, pra gente poder falar sobre esse jogo, essa estreia pela próxima 1 hora. Gente, o Yuri Alberto, você pode falar o que quiser do Yuri Alberto. Ele amassa a bola de vez em quando, ele às vezes tem dificuldade para dominar, ele perde muitas vezes gols feitos, ele peca nas finalizações, você pode falar tudo isso e eu concordo, inclusive. Agora, uma coisa é inegável no Yuri. Uma coisa ela é absolutamente irrefutável no Yuri Alberto. Ou duas. O quanto ele é muito Corinthians, o quanto ele quer muito dar certo no Corinthians, o quanto ele não abandona esse Corinthians, tá? E como ele não desiste da jogada. Como ele tem raça, como ele se entrega, como ele representa. O resto, óbvio que não é menos importante. Mas essas duas coisas, cara, fizeram, por exemplo, com que o Romero marcasse o segundo gol. Essas duas coisas fizeram com que o Romero marcasse o segundo gol, especialmente o segundo gol. Porque o primeiro foi uma assistência do Garro. Cara, ele tenta todo momento na jogada, ele luta, ele briga, ele insiste, ele vai lá na linha de fundo, ele passa pelo marcador, era o camisa 5, não sei se era o Baralhas ou se era o Adriano. Aí ele consegue o cruzamento e ele dá na medida para o Romero finalizar, e o Romero coloca onde a bola tinha que entrar, né? E aí o Romero que eu pelo menos, né, bati bastante por conta daquele pênalti lá contra o Botafogo, se redimiu. Na Neoquímica Arena, só ele manda, né? Ángel Romero
é dominante. Ele sabe, conhece cada cantinho desse estádio e sabe muito bem o que fazer com a bola e fez os 2 gols. E o primeiro, cara, o primeiro foi num momento assim, mas num momento que deu inclusive, talvez, tranquilidade para o Emiliano, que estava ali comandando o time hoje, o Ramon suspenso, colocar o Memphis mais à frente. Talvez até isso o gol do Romero tenha propiciado, porque vai saber, né? Você vira um jogo no intervalo ali, contra o Lanterna, 0-0. Um primeiro tempo que não foi legal, com algumas dificuldades na criação. E aí vem todo aquele segundo tempo com aquela necessidade de você fazer um gol, pelo menos. E aí o relógio começa a pesar contra, né? E aí um jogo de festa, a estreia do Memphis e toda aquela expectativa gerada e a necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando. Eu cansei de ver isso esse ano mesmo no Corinthians, aquele jogo contra o Juventude. Bom, 2 jogadores a menos, agora o Corinthians vai ganhar o jogo. E não ganhou. Contra o Bragantino, agora o Corinthians vai ganhar o jogo. E não ganhou. Jogando em casa. Contra o Cuiabá teve que buscar um empate nos minutos finais com o Matheus Bidu. Então, assim, eu vi muitas vezes o Corinthians se atrapalhando, mesmo contra adversários frágeis ou mais frágeis, dentro de casa e o resultado não vindo. Então, o jogo de hoje, aquele gol do Romero, no apagar das luzes do primeiro tempo, ele é fundamental. Ele é determinante, ele é cirúrgico, ele é essencial, ele é fantástico, ele é espetacular, ele foi encomendado. Porque aquele gol ali faz assim, ó. Beleza. Pode terminar o primeiro tempo, a gente vai para o intervalo, estamos ganhando. No segundo tempo a gente vê como as coisas se encaixam melhor, mas aí estamos na frente, estamos ganhando, 1-0 já chegou. Agora é o seguinte, é buscar com calma e tranquilidade para você buscar o segundo gol. 11 mil pessoas aqui, obrigado, gente. Então agora, nesse segundo tempo é que o Corinthians conseguiu botar a bola no chão. E por conta de mais um destaque do jogo. Acho que vocês já sabem de que eu tô falando, né? Como entrou bem, de novo, Igor Coronado. Como Igor Coronado entrou bem de novo. No lugar do Bidon, que não estava fazendo um bom jogo. Eu fui um dos que levantei a bandeira, né, do Bidon, porque ele jogou pra caramba também contra o Fortaleza, né? Isso é inegável. Mas hoje ele não estava fazendo um bom jogo. Não sei se pelo sistema, porque também ele jogou com o Rian, né? E também o Charles contra o Fortaleza. Dessa vez o Emiliano colocou o José Martínez, o Charles e o Bidon. Mas o Bidon não teve a mesma influência tática no jogo. E técnica também, né? Porque ele tem muita bola no corpo, mas ele não foi determinante nesse sentido. Quando entra o Coronado e ele mantém o garro, né? E aí você tem esses 2 homens criativos, abre-se um facho de luz no meio-campo do Corinthians. Quando entra Igor Coronado, abre-se um facho de luz. Você vê que ali, caramba, ele enxerga o campo. O Coronado, ele entra, ele enxerga o campo. Ele consegue enxergar as jogadas. Ele consegue mapear o campo. Ele consegue mapear o jogo. Ele consegue perceber onde estão as pessoas. E ele tem uma qualidade, uma tranquilidade, uma desenvoltura para atuar naquela faixa ali do campo que é bizarra. E aí, vejam só, os 2 homens criativos do Corinthians, que teriam a responsabilidade de armar o jogo, de abastecer o ataque, os 2 criam a jogada do terceiro gol. O Coronado, carregando a bola, dá um passe. Não é que ele quebra a linha do Atlético Goianiense, ele destrói a linha defensiva do Atlético Goianiense. Ele simplesmente desmonta completamente, num movimento, ele desmancha a defesa do Atlético Goianiense, e muito por mérito também do Rodrigo Garro, que é um 10, que é um camisa 10 e que percebe a movimentação do camisa 77, que é muito bom de bola, sabendo que ele poderia fazer isso, e aí tem a ver com craque entendendo craque, né? Quando a bola tá com o Igor Coronado, o Garro já percebeu que o que ele poderia fazer. O que ele faz? Ataca o espaço, ataca o ponto futuro, sabendo que o Coronado poderia fazer exatamente o que ele fez. E aí o Garro na frente do goleiro, nervoso, né? Nervoso, completamente nervoso. Realmente, chegou na frente e, ó, vral. Ali é isso. O goleiro tá saindo, olha para onde tá o goleiro. Olha! Beleza, tá aqui, ó. O gol é gigante. O atacante ali, o cara que vai fazer o gol, ele tem o gol ao seu favor. Claro que o goleiro pode fechar o espaço, mas aí o goleiro já saiu
Ele queimou o goleiro no espaço onde o goleiro não caiu. Pronto, acabou. 3-0. Porque é bom jogador, sabe o que fazer com a bola. O terceiro gol sai dessa maneira. Então, assim, nós tivemos alguns bons destaques nesse jogo. Yuri Alberto, Romero e o Igor Coronado. E tem mais um. Que eu acho que... O pessoal está falando do volume aqui. Que eu acho que está se credenciando, inclusive, em termos de titularidade. Estou falando de Gustavo Henrique. O Kaká, ele chegou bem. Ele é um cara que até começou a dar mais entrevistas. Nos vídeos dos bastidores, né? Você via ele sempre erguendo a palavra. Começou fazendo gols até. Teve alguns azares, vamos colocar assim, né? Alguns gols contra que ele fez e tal. Mas ele fez alguns gols. E até pela vontade, né? Digamos assim, pela disposição dele, ele foi se firmando. Depois o Ramon adotou a linha de 3, e aí tinha na parceria o Félix e o André Ramalho. Facilitou um pouco as coisas. O Gustavo Henrique foi perdendo um pouco de espaço. Mas assim, vou colocar aqui os zagueiros do Corinthians, tá? Kaká, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, tô esquecendo de alguém, né? Aí tem o menino João Pedro, que acho que até foi emprestado. De todos os zagueiros do Corinthians, o Caetano, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são os melhores. Eu não sei se eles formam uma boa dupla de zaga. Não sei. Eu só sei que eles são os melhores, tecnicamente. Às vezes, você precisa de um Kaká que é um rebatedor. E isso não é uma crítica, propriamente, né? O zagueiro rebatedor, ele muitas vezes é necessário no time. Você tem um cara, às vezes muitas duplas se forjaram dessa maneira. Você tem um cara mais técnico que sai jogando e tem outro que, cara, ou passa você ou passa a bola, né? Você preenche o espaço ali e o cara joga sério. O Kaká daqui a pouco, e num sistema de 3 zagueiros, acho que ele cresce. Então daqui a pouco você precisa de um cara mais, digamos, vigoroso ali, né? Do lado de um cara mais técnico. Agora, que os 2 melhores zagueiros do Corinthians são Gustavo Henrique e André Ramalho, eu não tenho dúvida. Isso já está provado. Tecnicamente, os 2 são acima da média, acima dos outros. E aí vai saber, né? Vai depender aí do Ramon de utilizar essa dupla. Hoje o André Ramalho estava suspenso e ele nem jogou contra o Fortaleza, né? Para dar uma descansada também. O André já tem mais de 30 anos, 32. Ele chegou jogando todos os jogos, assumiu a condição ali de titular, foi um cara super importante, se fixou como um dos líderes do time. Então é natural, né, que você nesse momento possa dar uma respirada para na sequência você soltar o cara, porque o que vem aí é só pedreira. É só pedreira e jogos fundamentais para o Corinthians confirmar essa saída da zona do rebaixamento. Para o Corinthians confirmar essa escalada na tabela. E aí conseguir, inclusive, ter mais tranquilidade, ter mais motivação, ter mais alegria para poder disputar as Copas. Porque, por enquanto, o corintiano ainda não conseguiu comemorar assim, né, com total êxito as Copas. Por quê? Porque sempre que ele comemora, meu Deus do céu, passamos contra o Juventude, gol no último minuto e tal. Aí ele olha, rapaz, temos que ganhar no final de semana. Aí vem o Botafogo, perde, o time segue na zona. Caraca, fizemos um jogaço contra o Fortaleza fora de casa, 2-0. Putz, estamos encaminhando a classificação, vamos pra semi da Sula. Se ganhar a Sul-Americana, é campeão de tudo, e título internacional, e vaga na Libertadores ano que vem, não sei o quê. Aí olha, putz, matei o Goianiense no Brasileiro, tem que ganhar. Então, sempre tem essa, né? Agora, Corinthians daqui a pouco, 12º, 10º e tal... Aí vai olhar e fala, caramba, estamos vivos nas 2 Copas. Estamos vivos nas 2 Copas. É outra história, é outro papo. Tô vendo muita gente aqui falando sobre Matheus Bidu e Fagner. Realmente, vocês têm toda a razão. Jogaram muita bola. Cara, o Matheus Bidu, eu não sei o que aconteceu com esse cara. Porque ele tá jogando demais. Olha, e esse cara... Mas assim, não foi negociado por sei lá, por preguiça. Pelo telefone não ter tocado no dia certo, ou ele estava dormindo, deixou, tem uma chamada não atendida aqui. Porque assim, era para ele ter sido negociado. Era para ele ter sido negociado, emprestado, empurrado, chutado. Não era para ele estar aqui. E, cara, ele
aceitou, baixou a cabeça, trabalhou quietinho e foi lá. Hoje ele é titular do Corinthians. Matheus Bidu. Merece, merece. Merece todos os cumprimentos. E o Fagner, bom, o Fagner a gente sabe, né, gente? O Fagner a gente conhece, né? O Fagner, assim, teve um momento em que ele teve a lesão, voltou acima do peso. Ano passado eu cobrei muito do Fagner, mas cobrei muito porque em vários jogos eu senti uma falta de comprometimento. Eu acho que o Fagner, em determinado momento, um dia talvez eu consiga perguntar isso ao Fagner e eu não sei se ele vai me confirmar. Mas a sensação que eu tive é que o Fagner foi se desmotivando por conta dos erros da gestão, muitas mudanças, vários colegas, parceiros dele foram saindo do time. Cássio, Paulinho, toda aquela galera do ano passado, Renato Augusto, o Juliano, que até é um cara mais recente, mas era um cara do elenco e era um dos líderes do vestiário também, o Gil. Então esses parceiros de longa data do Fagner, eles foram saindo. Aí está. Deixa eu pausar aqui. Emiliano Dias fazendo as suas considerações e respondendo questionamentos, né? Segundo ele, um 4-3-1-2. A escalação colocada, né? Porque o que acontece? Nós tivemos a escalação inicial, pelo menos, e na última pergunta, né? Ele já responde sobre, por exemplo, que o gol, que é aquilo que a gente vinha falando aqui, né? Quanto o gol acabou dando tranquilidade no segundo tempo, e que no primeiro tempo, pela expectativa gerada, o Corinthians não conseguiu encaixar o seu jogo. Falou da evolução do Breno Bidon, mas que ele estava cansado, que ele precisava entender o que eles queriam dele, porque ele é um fabuloso jogador, formidável. Ele usou algum adjetivo nesse sentido para dizer que realmente o Corinthians tem um volante, um jogador magnífico. E isso todo mundo sabia e não entendia por que o Breno Bidon não tinha sequência. Nesse momento, e aí a gente vai ter que esmiuçar um pouco mais para entender o que foi pedido ao Breno Bidon para que ele pudesse fazer e agora ter um pouco mais de sequência. Só que no jogo de hoje, realmente o jogo dele não desenvolveu como a gente imaginava, tanto que ele acaba saindo para o lugar do Coronado. Mas ele fala que o jogo coletivo não encaixou e que o gol deu uma tranquilidade para que no segundo tempo o time começasse, continuasse, né, a dar as cartas do jogo e aí com mais tranquilidade, criação e chegasse ao gol. Qual foi o esquema utilizado, né? Ele refutou que tenha sido um 4-4-2, que é uma tendência da gente falar, exatamente porque ele joga com 3 volantes, mais um meia articulador, o Rodrigo Garro, e 2 atacantes. Agora, depende do posicionamento dos dois, né? Que foram o Romero e o Yuri Alberto. Então ele fala que é um 4-3-1-2, que é justamente os 3 volantes, o Garro se aproximando desses jogadores, ou um meia-ponta, como ele falou, né? O Garro podendo ter uma circulação maior, uma flutuação maior, até pelo lado do campo, para poder aparecer e receber uma combinação ali com o Fagner, para poder lançar a bola para a área. E o Romero e o Yuri, pela mobilidade que tem, eles ficam alternando de posição o tempo inteiro. Tanto que o segundo gol é uma recuperação muito, muito foda assim, do Yuri Alberto. E assim, quando ele tá na frente do goleiro, com a defesa meio que se armando, ele dá o passe perfeito, primoroso, para o Romero poder fazer o gol. Só que aí o gol não acontece, o Yuri vai lá, insiste na jogada e cruza para o Romero fazer o gol. Então, aí nós temos um 9. E essa é uma discussão que não é de agora, um 9 fazendo às vezes de um ponta de lança, de um segundo atacante, muitas vezes até de um jogador que joga atrás do ataque, que vem de trás, que ataca o espaço. Essa é a característica do Yuri Alberto. Depois, na sequência, cara, ele teve mais uma jogada em que ele conseguiu quebrar linhas exatamente por essa velocidade que ele tem. Então, dá para utilizar o Yuri de uma maneira diferente do que a gente talvez imaginasse. Então, acho isso interessante, a gente começa a descobrir algumas coisas. Agora, eu acho que é importante a gente dizer, pelo menos assim, a minha sensação, tá? Como jornalista, como analista, como acompanhante assim, né, do Corinthians e do futebol como geral, que satisfação ver uma comissão técnica falando de futebol. Como é bom você ouvir explicações diretas, sem rodeios, explicações táticas, mas ao mesmo tempo sem devaneios, do tipo assim,
esse jogador, ele estava nos entregando isso, nós acrescentamos tal coisa no jogo dele. Nosso jogo não encaixou por determinado motivo. Eles não desconversam. A gente pode ter qualquer crítica aqui em relação à comissão técnica, por algumas escolhas que muitas vezes eu questiono, mas em relação à conduta, em relação às esclarecimentos, explicações que eles têm nas coletivas, eu tiro meu chapéu, porque é muito bom, cara. É muito bom se ouvir entrevistas tanto do Ramon quanto do Emiliano. Eles dificilmente não respondem aquilo que foi perguntado, eles esclarecem aquilo que foi dito, muitas vezes guardam para alguma questão mais interna, né, para não expor publicamente, mas eles falam sobre o jogo. E isso, cara, isso tem sido raro hoje em dia, viu? Vamos lá, vamos ouvi-los mais, porque quero saber de vocês aí mais considerações sobre o que vocês estão falando a respeito do jogo. O segundo gol aqui, ó, o Ernesto Ferreira, é inteiro do Yuri, ele só presenteou o Romero. Ao mesmo tempo, o Luizinho tá falando o Romero é foda. Os dois jogadores, eles foram decisivos realmente para que a vitória começasse a ser construída. E aí temos uma empolgada, que é natural também do torcedor, né? Aquela empolgação assim natural, em que você coloca na mesma frase Coronado, Ronaldinho Gaúcho, Riquelme, faz parte. Obrigado, viu, meu amigo? Tô brincando com você, tá? É normal. Deixa eu ver quem mais aqui. Fala, Matheus. O Yuri viu uma sombra gigantesca na posição dele e resolveu jogar bola. Quem ganha com isso é o Timão. Ramon que se vire, vai Corinthians. Mas, cara, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque vamos imaginar que o Memphis tenha sequência, comece a jogar bem e seja titular por motivos óbvios, e aí, numa sequência de jogos aí decisivos, o Corinthians resolva ter, sei lá, o Thales Magno como um parceiro do Memphis. Ou o Carrijo, que nem falamos dele, né? Entrou bem. Ele é bom jogador. Nos 2 primeiros jogos, eu falei pra vocês aqui, eu ainda tô sentindo o Carrijo um pouco travadinho, e é normal, ele já não estava jogando há algum tempo. Então, assim, ele precisa também se soltar, e cada jogo que ele entra, e quando a qualidade vai aumentando ao seu lado, você vai tendo uma parceria mais qualificada, a tendência, né, é que essa bola de pé em pé facilite. Ele deu um cruzamento pro Memphis, que a bola... Por isso aqui o Memphis não faz o gol. Então, o Carrijo, ele é um jogador que ele aos poucos vai encontrando o seu espaço no time. Então, daqui a pouco, né, seguindo na linha do Yuri Alberto, daqui a pouco a gente pode chegar à conclusão que, beleza, o ataque é Carrijo e Memphis. Ou é Carrijo, Memphis e Thales. E que o Yuri não tem espaço no time titular. Gente, são 5 trocas. Aí o Ramon vai olhar para o banco, aí o Carrijo cansou. E o Memphis está lá voando. Você fala, vou botar o Yuri. Porque o Yuri faz essa função de atacar o espaço meio que ao lado ali do Memphis. E aí ele, daqui a pouco, vai entrar sem aquela pressão e aquela responsabilidade de ter que decidir, porque ali está Memphis Depay. E no outro, a ponta está o Thales Magno, ou o Romero, que é um cara querido e que ele já se entende com o Yuri. Que bom, gente. Que bom. Elenco. Para você ganhar grandes jogos e grandes conquistas, elenco. E, sendo repetitivo, quando você reforça o teu time titular, você reforça o teu elenco. Porque o teu titular vira banco. E quando o teu banco se torna um cara que até ontem era titular, caramba, aí quer dizer que você subiu de patamar. Quando você vai mexer e você está botando um titular, até ontem, como reserva, você manteve o nível ou não baixou tanto o nível quando você foi obrigado a fazer trocas. É simples assim. O Marreteiro aqui, o Carrijo estando 100% é titular nesse meio campo. Igor Cristiano Coronado está se adaptando e ano que vem a farra acabou. 3 competition, tri-competition. O nosso amigo aí tentou imitar o Ronaldo Giovanelli, né? Que ele fica enchendo os pacová da Renata Fã. Porque o Inter está só com uma competição, né? Não posso falar muito, o Grêmio também, várias equipes, o Palmeiras é outra, mas o Corinthians está em 3, né? O grande problema é que o Corinthians está nessa situação do brasileiro, mas está resolvendo e vai resolver.
E o Ronaldo fica dizendo, tri-competition, hat-trick competition. Pois é. É um Corinthians vivo em 3 competições. O Lucas Gagliardi, o Corinthians irá ganhar todos os jogos em casa. Que isso, hein? A sequência é boa para isso, tá? Agora tem o São Paulo fora, mas é um campo... não é neutro, né? Porque até o Corinthians está tentando levar torcedores lá, não sei como é que tá essa história, mas em princípio, né, torcedores do São Paulo, porque se liberar para a torcida do Corinthians, mas aí vai ser num método proporcional, aí vai pouca gente. Enfim, de qualquer forma, não é o Morumbi. E não sendo o Morumbi, bom, aí vamos lá, né? Muda alguma coisa? Eu acho que muda, porque o São Paulo está acostumado com a sua casa, com a sua torcida ali, com as suas referências, o seu vestiário. Muda, mas claro que o jogo é resolvido lá dentro. Agora, a questão do ambiente, eu acho que dá uma neutralizada, o fato de ser em Brasília. Então, assim, o Corinthians vai jogar e daqui a pouco pode sair com um resultado importante. Depois, se eu não me engano, é o Atlético Paranaense, né? E o Inter em casa. E aí sai para jogar com o Cuiabá. Dá, hein? Dá, hein? Thiago Silva, que não é o zagueiro, virou membro. E o Vitor Dourado também. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Lucas Costa Brito com a gente aqui. É impressionante a capacidade do Romero na Neoquímica Arena. Ele simplesmente tem um pacto com a nossa casa. O que jogam Garro e Coronado, hein? 2 maestros. E o Depay, Chico. Eu falei mais no começo da live, mas a nossa audiência rotativa aqui, né, ficou me perguntando o que vocês acharam da estreia. Gente, assim, a previsão nem era para ele jogar, talvez ele entrou com 22 do segundo tempo. Tá bom, eu acho que a previsão era essa mesmo, dele entrar no segundo tempo. Eu gostaria de vê-lo desde o início, mas visivelmente deu para ver com os seus movimentos que ele ainda não está 100% fisicamente, o que é natural. Ele não jogava desde o dia 10 de julho com a seleção holandesa. Então, 71 dias ele estava fora. Natural que na corrida, nos movimentos, nos embates, né, ele tomou umas chegadinhas ali, ficou sentindo o tornozelo, ele deu o carrinho no cruzamento do Carrijo, ficou sentindo um pouquinho, porque ele ainda está se adaptando, né, a um jogo que tem uma competitividade muito grande, que exige fisicamente do jogador. Então, ele ganhou alguns minutos agora, vai trabalhar mais alguns dias, não tem necessidade de colocá-lo diante do Fortaleza, mas acho que ele fica no banco de novo, e aí é achismo meu, e se necessário entra. Se daqui a pouco o Corinthians resolver o jogo, porque tem uma vantagem magnífica de 2-0, se resolver o jogo, daqui a pouco nem põe, ou dentro de um cronograma, coloca ele lá faltando 10, 15 minutos para soltar a musculatura só com o jogo resolvido, e aí sim, e aí você vai, aí trabalha de novo, porque tem, semifinal contra o Flamengo ele não vai poder jogar. Então, ele tem que ser preservado, na minha opinião. Eu sei que a Sul-Americana ali na frente ele vai ter que jogar, mas ele tem que ser preservado para esses jogos do Brasileiro, é que o Corinthians vai precisar pontuar. E aí você tem o Clássico no fim de semana, e aí depois você tem esses jogos em casa, e a prioridade vai ser nesse sentido. Então, é um processo. Então, hoje, no jogo de hoje, os movimentos dele, você nota que ele é muito diferente, né? Tecnicamente falando, nos gestos técnicos. Mas que também ele ainda está um pouco travado. Tem alguns lances que ele faz, né, pela velocidade que ele tem, que quando ele tenta fazer o giro, já vem a marcação. E que ele ainda está um pouquinho travado nesse sentido. Normal. Mesmo assim, é um cara que busca os espaços, que tem muita inteligência para jogar. O próprio gol do Rodrigo Garro, quando o Coronado pega a bola, o que ele faz? Ele ataca o espaço rápido pelo lado esquerdo. E aí bagunça completamente a linha do Atlético Goianiense, e o Coronado ainda dá um passe que deixa o Garro livre na frente do goleiro. Então ele também participa, de certa forma, jogando sem a bola, porque é isso que esses jogadores trazem para o futebol brasileiro, né? Uma maturidade tática que é bizarra, é muito acima do que temos aqui.